Livro do profeta Naum, capítulo 1. Livro do profeta Naum, capítulo 1, versos de 1 a 15. Hoje faremos a introdução e alguns aspectos a respeito do que está exposto no capítulo 1. Naum, capítulo 1, de 1 a 15. Ó Deus, a Tua palavra está diante dos nossos olhos. Pela assistência do Teu Espírito, que ela alcance o nosso coração. E venha, ó Deus, transformá-lo, para que mais semelhante seja ao caráter do Teu Filho, o nosso Redentor. Por nosso esforço particular, não conseguiremos, ó Deus, extrair as preciosas lições da Tua palavra. Só socorridos, ajudados pelo Teu Espírito, poderemos avançar, poderemos progredir, poderemos crescer, poderemos, ó Deus, experimentar a santificação. Portanto, Deus, vem ao nosso encontro, vem em nosso auxílio e tenha misericórdia de nós. É nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o eclosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Mas, com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelaçam com os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor. Um conselheiro vil, assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Amém. Eu ainda não abordei essa questão porque julguei quase que desnecessária, porém vejo como sendo pelo menos oportuno que se mencione o porquê da distinção que é comumente atribuída aos profetas, como profeta maior e profeta menor. Creio que a grande maioria aqui conheça a distinção, porém, como nós também temos pessoas que nos acompanham pela internet,
Entendo então que seja oportuno uma rápida explicação. A questão não diz respeito à relevância, à importância ou ao valor do profeta em si ou da mensagem que ele transmite. Antes, convencionou-se tal classificação por conta do tamanho da mensagem ou do livro. Então nós temos os profetas maiores, aqueles cujos livros são maiores em conteúdo, e os profetas menores, aquele cujo conteúdo é um conteúdo menor. Então não existe aqui uma avaliação quanto à mensagem, não existe aqui uma avaliação quanto à importância, esta não é a classificação. Estamos diante de um profeta menor. O livro de Naum é um livro extremamente sucinto, um livro com 3 capítulos, e ele aborda efetivamente um tema de suma importância: a questão de que a justiça de Deus, ela não está limitada, ela não está restrita ao templo, ou, se você preferir de uma outra maneira, ao seu povo. A justiça de Deus encontra-se em curso, ela está em ação, ela alcança o seu povo e ela atinge aos povos, às nações. Efetivamente, ninguém foge, escapa à justiça do Deus Todo-Poderoso. E é a respeito deste tema que Naum vai abordar. O profeta, cujo nome significa conforto. Sofonias era Jeová acolhe, Jeová esconde. Naum vai ter então no seu nome o significado de conforto, o significado de consolo. Deus é aquele que conforta, Deus é aquele que consola o seu povo. A lei da semeadura e da colheita é universal, e isso está exposto no livro de Naum. Portanto, aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Ninguém pode imaginar que haverá de semear a maldade, a impiedade, a desobediência. Ninguém poderá imaginar que, desobedecendo a Deus, vá colher um resultado diferente. Naum deixa isso muito claro, muito patente no texto que ele apresenta. A justiça de Deus em curso, uma justiça que alcançará a todos, uma justiça que haverá de revelar o caráter de Jeová. Mas é muito interessante fazer aqui, à guisa de introdução, um contraste entre Jonas e Naum, porque tanto Jonas quanto Naum, eles têm como objeto Nínive, porém são questões distintas e resultados distintos. Jonas profetizou em aproximadamente 780 antes de Cristo. O profeta traz a mensagem de Deus ao povo daquela grande cidade já naquela época, em 780. E o profeta, no fundo do seu coração, não tem nenhuma expectativa no que diz respeito à conversão dos seus ouvintes. Pelo contrário, ele até deseja que os ouvintes não acolham a palavra para que efetivamente sejam punidos. O que acontece? Os ouvintes, eles compreendem, eles apresentam arrependimento, quebrantamento, e Deus então, na sua misericórdia, vem poupá-los, vem preservá-los. Quando o quebrantamento, quando o arrependimento, quando a confissão estão patentes diante do trono da graça, Deus não recolhe a sua mão, porque Deus tem prazer em perdoar. O texto bíblico diz que não é o fato da mão de Deus estar encolhida para que ela não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que ele não possa ouvir. A questão é o pecado, e o pecado faz uma separação entre o homem e Deus. Uma vez que a questão do pecado ela é resolvida mediante o arrependimento, a confissão, o abandono do pecado, Deus misericordiosamente sempre vem
ao encontro, sempre estende a mão. E ali, quando aquela sentença fora pronunciada, havendo o quebrantamento, houve então da parte de Deus o derramar da sua misericórdia e aquela cidade foi poupada. Mas agora nós temos aqui Naum, 630 antes de Cristo. Temos aqui então uma distância de 150 anos. As datas são sempre em caráter aproximado. E agora temos um profeta de Deus novamente se dirigindo à cidade, trazendo sobre ela uma palavra duríssima. Tanto é que a palavra é chamada de sentença. E sentença no original tem a ideia de peso, de fardo. O homem de Deus está trazendo uma notícia que é pesada, que está a lhe esmagar a vida. Por quê? Porque ele está trazendo uma sentença contra a cidade de Nínive, 150 anos depois. O que chama a nossa atenção essa questão? Nínive, que outrora ouvira a mensagem, fora poupada. Nínive agora recebe uma sentença a respeito do juízo de Deus. O que é que isso nos mostra? Que o arrependimento de ontem não nos garante uma vida de santificação, uma vida de crescimento, uma vida de comunhão com Deus de forma contínua. O arrependimento de ontem foi bom para ontem. Hoje precisa haver um novo arrependimento e amanhã mais ainda. Então não basta que tenha ocorrido algo no passado e aquilo vai garantir toda a caminhada cristã, porque os moradores daquela cidade, eles se arrependeram, porém as gerações posteriores ignoraram a misericórdia de Deus, negligenciaram a bondade de Deus. E agora elas estarão a experimentar a justiça e o juízo de Deus. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós focamos a respeito de um período áureo da nossa caminhada cristã, um período que já ficou no passado. E ficou no passado e não se materializa no presente justamente por isso, porque nós imaginamos que seria algo automático, contínuo, e não estaríamos a preservar, a valorizar e a buscar o desenvolvimento da nossa santificação. Se você quiser um exemplo do que eu estou falando no Novo Testamento, você pode olhar para a vida de Timóteo, a quem Paulo se refere como verdadeiro filho na fé. Timóteo começou bem o seu ministério em Éfeso, e depois de algumas lutas, de algumas dificuldades, de algumas adversidades, o seu ânimo havia arrefecido, a sua disposição não era a mesma, a sua vibração não era mais aquela de outrora. E o apóstolo Paulo diz: reavives o dom de Deus que há em ti. O dom é de Deus, a responsabilidade na preservação é de quem recebeu o dom. O arrependimento é uma ação sobrenatural do Espírito de Deus no coração do homem. Quem se arrepende é o homem, mas o homem tem que ter sempre a consciência de que este arrependimento deve conduzi-lo a uma contínua comunhão com Deus. Jonas e Naum foram os dois profetas menores que se ocuparam exclusivamente com Nínive. Eles se dedicaram exclusivamente a Nínive. O que temos mais aqui de destaque a respeito desta questão introdutória? Vamos ver aqui. 3 fatos nós devemos observar. Primeiro, Naum está profetizando enquanto a Assíria está no auge do seu poder. A Assíria é uma potência. Quem olhava para a Assíria não imaginaria de forma alguma que a mensagem de Naum um dia haveria de se concretizar, por conta da sua força, por conta da sua glória, por conta da sua influência. Segundo, a Assíria era famosa entre os antigos por sua crueldade. De todos os povos conquistadores, a Assíria certamente
era o mais perverso, era o mais cruel, era aquele que procurava intimidar os seus adversários por meio das atrocidades que ela praticava. Terceiro, durante todo o período em que Naum pôde profetizar, os reis de Judá, Manassés e Josias, eles eram vassalos da Assíria. A profecia de Naum se dava dentro do contexto em que Judá agora estava não sobre o domínio, ou debaixo do domínio da Assíria, como o reino do norte já se encontrava totalmente devastado. A autonomia de Judá era uma autonomia limitada, mas ainda existia uma autonomia. E Manassés e Josias, eles foram os reis deste período áureo da Assíria, quando então Naum estava profetizando. Vamos ver então aqui os destaques que nós temos no texto bíblico, que aponta-nos o caráter de Deus. Vejamos aqui. Qual é a preocupação de Naum ao trazer a profecia dentro do contexto de Judá? Trazer conforto ao coração do seu povo e alerta à grande e impenitente cidade. Então, Naum começa da seguinte forma, destacando o caráter de Deus. Quanto maior for o nosso conhecimento acerca do caráter de Deus, maior será a nossa confiança, mais intenso será com Ele o nosso relacionamento, mais temor haverá em nosso coração. Muitas vezes a fragilidade do nosso relacionamento com Deus se dá pelo desconhecimento ou pelo conhecimento mínimo acerca do seu caráter. Quem é Deus? Naum está preocupado aqui no capítulo 1 em apresentar Deus. Então, após dizer que a sua mensagem se caracterizava por um peso, um fardo, porque é isso que significa sentença, ele começa a descrever então o caráter de Deus. Ele diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para com os seus inimigos. Esta visão que nos é apresentada pelo profeta Naum difere tanto da visão cultivada em nossos dias, onde Deus foi transformado à imagem e semelhança do homem. O homem criou um Deus conforme a sua imagem e semelhança. E este Deus criado pelo homem é um Deus que está preocupado em agradar o homem. Portanto, o atributo, a qualificação que mais se destaca atualmente acerca de Deus é o amor. Deus é amor. Deus tolera tudo. Deus suporta tudo. Nada o desagrada, porque Ele é amor. Efetivamente, Deus é amor. Mas é um amor que está atrelado à santidade, é um amor que está atrelado à justiça, é um amor que está atrelado à retidão. E este amor que é descrito por nossa sociedade é um amor que anula os demais atributos de Deus. Na descrição de Naum, ele vai chocar os seus ouvintes, sobretudo porque a sua nação vive um período de apostasia por conta dos desmandos de Manassés. E ele vai dizer o seguinte: o Senhor é Deus zeloso e vingador. Ele é vingador, ele é cheio de ira e ele está disposto a abater os seus adversários. Essa mensagem é uma mensagem que escandaliza nos nossos dias. Deus tem adversários? Sim, ele tem adversários. Aqueles que estão no império das trevas, aqueles que estão distantes do seu Filho, aqueles que não conhecem e não reconhecem a sua salvação, estes são os inimigos de Deus. E Deus está em posição de combate.
E por que é que nós pregamos o Evangelho? Se todos fossem filhos de Deus, se não houvessem os seus inimigos, os seus adversários, qual a razão de pregarmos o Evangelho? A pregação do Evangelho não é conclamando o homem a reconciliar-se com Deus? A pregação do Evangelho não é mostrar ao homem que ele precisa da paz que o próprio Deus lhe oferece, que o próprio Deus lhe estende, que o próprio Deus busca envolvê-lo? É isso que nós temos aqui em Naum. Deus é um Deus zeloso e um Deus vingador, cheio de ira e disposto a abater os seus adversários. Portanto, urge que o homem venha reconciliar-se com Deus. Esta é a mensagem da qual fomos incumbidos. Dizer ao homem que ele precisa reconciliar-se com Deus e que o próprio Deus venha ao seu encontro lhe oferecer a paz. Ele vai dizer mais: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Sim, Ele é longânimo. Sim, Ele é benigno. Sim, Ele é paciente. Sim, Ele é tardio em irar-se. Mas não nos enganemos, Ele é justo juiz. O fato dele expressar tolerância, o fato dele demonstrar paciência, é para que o homem reconheça os seus descaminhos e busque o arrependimento, e busque o conserto, e busque a reparação. Este tempo que é oferecido é um tempo para o ajuste, é um tempo para a renovação, é um tempo para um novo recomeço. Essa questão do tempo, ela é sempre apresentada nas Escrituras e deve ser valorizada por nós. E se você quiser algo que muito chama a minha atenção no Novo Testamento, é no que diz respeito à parábola das 10 virgens, quando a vigilância ela é ensinada. Nos diz o texto ali que 10 virgens foram convidadas para que pudessem proceder um cortejo nupcial. 5 de pronto foram classificadas como sábias e 5 como nércias. Por quê? Porque houve uma distinção entre elas. Embora todas fossem convidadas para a mesma festa, embora todas estivessem no mesmo ambiente, embora todas tivessem a mesma tocha para iluminar o caminho do cortejo, 5 levaram o adicional, levaram ali o combustível para que, em havendo qualquer imprevisto, elas não fossem privadas daquela participação. E diz-nos o texto que o noivo tardou, a tal ponto que todas dormiram. E o problema não é o fato delas terem dormido, o problema é que quando o noivo chegou, as tochas para o cortejo já estavam se apagando, e aquelas que não tinham o combustível adicional estavam então desprovidas para seguir no cortejo. E elas então foram adquirir o combustível, enquanto que aquelas que estavam munidas seguiram no cumprimento daquilo para o qual elas foram chamadas. E elas conduziram o cortejo nupcial, e elas chegaram efetivamente onde a grande festa seria celebrada. E ali naquela parábola há uma expressão que deve chamar a nossa atenção, e a expressão é: e a porta se fechou. Todos entraram para as bodas, todos que estavam no cortejo entraram para as bodas, ninguém que estava no cortejo ficou de fora. Porém, uma vez que todos entraram, a porta se fechou. Logo após chegaram as outras virgens, e elas então falam de forma respeitosa: Senhor, abre-nos a porta. Mas a porta não podia mais ser aberta, a porta estava definitivamente fechada. Com isso, o Senhor Jesus ensinou aos seus que há um tempo
para o arrependimento, há um tempo para o quebrantamento, há um tempo para a reconciliação, e o tempo não deve ser desperdiçado, a tal ponto que na Escritura assim está registrado: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por que o profeta traz a mensagem? Porque de contínuo ele estava anunciando, e as pessoas estavam como aqui conjecturar: se ele não puniu até agora, não irá punir. Se ele não fez nada até agora, ele vai continuar tolerando, suportando, colocando para debaixo do tapete. Mas o profeta diz: não, ele não é injusto, ele é paciente. Não confunda a paciência e a misericórdia com a injustiça. Não confunda a benignidade do Senhor com negligência. Por isso ele diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas chega o tempo em que a sua ira é derramada. Chega o momento do ajuste de contas. Diz mais ele: ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Qual a intenção do profeta ao trazer então esta porção da mensagem? Mostrar a grandeza do nosso Deus, mostrar que os pecadores não subsistem diante da sua face, mostrar que os pecadores, eles estão completamente vulneráveis diante do Deus de toda a terra, o Deus que faz com que rios e mares se dobrem, se curvem diante dele. Os montes estremecem diante da face do Senhor. O universo reconhece a sublimidade, a glória, o esplendor, a beleza de Deus. É tão interessante este aspecto, meus irmãos. Naquela tempestade, o Senhor Jesus repreendeu o vento e o mar. A natureza lhe obedece. Ele dá uma palavra à urina e o vento cessa. Uma palavra à urina e o mar se aquieta. Um homem possuído por uma legião de demônios se apresenta diante dele, e ele, com uma palavra, repreende a legião de demônios, e os demônios se curvam. Agora percebam que a natureza se curva, os demônios se curvam, e muitas vezes o homem quer manter-se de pé, porque a natureza obedece, não questiona. Os demônios cumprem a ordem, não questionam. Mas o ser humano quer enfrentar, quer confrontar o Criador. E o profeta está dizendo: olha, ele repreende o mar, olha, ele faz secar. E os rios, eles fenecem diante da sua presença. A terra em reverência se levanta. Sim, o mundo e todos os que nele habitam, porque quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? Meus amados irmãos, a grandeza do Deus a quem servimos, ela não pode ser expressada com nossas palavras. Nós somos pobres para poder expressar a glória, a beleza e a majestade do Deus Todo-Poderoso. E o profeta Naum está dizendo a Judá, ao seu povo, a conforto, a consolo, porque a grande Assíria e a sua terrível capital, Nínive, eles haverão
de sucumbir. Elas haverão de sucumbir diante do Senhor de toda a terra. Não há o que temer, não há por que apavorar-se. Continuando a descrição acerca do caráter de Deus, ele diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Perceba que há agora um contraste, perceba que há agora uma distinção, perceba que há agora uma mudança. Para com os adversários, terror; para com os adversários, ira; mas para com aqueles que se submetem ao seu justo e santo governo, ele é bom. Ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é longânimo. Ele é descrito aqui nessa linguagem, que é uma linguagem de batalha, como sendo fortaleza no dia da angústia. A fortaleza era aquele lugar que abrigava aquele que era mais frágil. A fortaleza era o refúgio daquele que precisava de socorro, de proteção, daquele que precisava de livramento contra o seu adversário. Sem a fortaleza, ele estaria em perigo. Sem a fortaleza, ele seria exterminado. Ele precisava chegar à fortaleza, ele precisava adentrar a fortaleza, ele precisava receber a proteção que a fortaleza lhe oferecia. Por isso aqui no texto, Deus que é bom, ele é comparado a uma fortaleza. Não é por outro motivo que o salmista vai dizer: Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. É um socorro que não se atrasa, e é um socorro que é eficaz naquilo que efetivamente desenvolve. Não basta que o socorro chegue no tempo certo, é preciso que o socorro tenha os instrumentos adequados para que possa oferecer àquele que necessita de ajuda o socorro. Houve um episódio aqui no município da Serra, mais especificamente naquele bairro chamado Laranjeiras. Uma moça passou mal na rua e o socorro foi acionado. O socorro chegou rápido, o socorro não demorou não, o socorro não tardou, ele chegou. Chegando o socorro, as pessoas responsáveis foram verificar o que é que ela tinha, o que ocorreu com ela, e diagnosticaram que não passava de um mal súbito. Recomendaram um chá. Um chá seria suficiente e ela poderia retornar tranquilamente para casa. Se alguém dissesse: o socorro demorou? Não, o socorro chegou rápido. O problema é que o socorro não conseguiu identificar a gravidade do caso e o chá não fora suficiente, porque pouco tempo depois ela voltou a se sentir mal e agora, de forma fatal, ela veio a óbito. O que faltou no socorro foi a capacidade de identificar a necessidade e de prover efetivamente aquilo que a pessoa necessitava, que aquela jovem necessitava. Rápido ele foi, ele só não foi eficaz. Por isso o salmista diz: Deus é o nosso refúgio, ele é o nosso socorro, ele é a nossa fortaleza, ele é socorro bem presente na angústia. E o Naum está dizendo então para ajudar, para aquele pequeno país satélite diante daquela grande potência que era a Assíria: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Conhecer na Bíblia tem um sentido muito mais profundo do que aquele que comumente é atribuído, sobretudo em nossa sociedade. A nossa sociedade conseguiu estabelecer várias formas
de conhecimento. Quando nós perguntamos, você conhece fulano? A pessoa pode responder assim, conheço mais ou menos. Pode responder, não, eu conheço com uma relativa profundidade. Ou pode responder de uma forma bem irônica, aquele eu conheço. Sim, conheço. Pela entonação, nós estamos percebendo para que rumo a conversa está tomando. Mas o conhecer na Bíblia não tem este significado que comumente nós atribuímos na nossa cultura ocidental, muito particularmente em nosso país. Conhecer na Bíblia não é simplesmente saber o nome, não é identificar a fisionomia, não é simplesmente saber o endereço. Conhecer na Bíblia tem o sentido de amar, de relacionar-se com profundidade, com intensidade. Se você quiser ver o que eu estou dizendo, quanto ao relato do relacionamento de José com Maria, vai dizer que Jesus nasceu e José não a conheceu até que, ou seja, não se relacionou com intimidade, com profundidade, plenamente, porque conhecer é isso. Aos que de antemão conheceu, a estes predestinou. Não é uma identificação visual, é amor. Conhecer no linguajar bíblico é ser objeto do amor. E aqui ele está dizendo que Deus conhece os que nele se refugiam, ou seja, Deus os ama, Deus com eles se relaciona, Deus está interessado naqueles a quem efetivamente ele conhece. Portanto, ser conhecido de Deus significa ser amado, ser objeto da sua atenção, ser objeto do seu cuidado, ser objeto da sua diligência, ser objeto da sua providência. Por isso, ele é bom e é fortaleza no dia da angústia. Mas, com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas, perseguirá o Senhor os seus inimigos. E por que, presbítero Filipe, esta linguagem tão enfática? Por que o profeta Naum usa uma linguagem tão dura a ponto de trazer a imagem de uma inundação transbordante? Uma inundação, Aurena, já seria suficiente. Agora, uma inundação transbordante mostra a força com que aquela torrente viria. Por quê? Primeiro, porque os seus inimigos, eles colocam sua mente contra o Senhor. A mente é usada, o pensamento é usado contra Deus. Olha só, que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. Os inimigos de Deus, eles maquinam com a mente está posta a serviço de tudo aquilo que é contrário aos valores do próprio Deus, do seu reino de justiça, do seu reino de paz, do seu reino de amor, do seu reino de santidade. Os ímpios colocam a mente para que esta mente esteja em oposição. Não é por outro motivo, e eu gostaria que você, então, abrisse a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2. Tanto aqui em Efésios como em Romanos, Paulo fala
de uma forma muito clara a respeito de como a mente dos adversários de Deus, a mente trabalha contra o próprio Deus. Olha só. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Aí ele diz: segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então veja como essa questão está patente no que diz respeito aos inimigos, aos adversários de Deus. Paulo vai reforçar isso na mesma epístola, agora no capítulo 4, ele vai expandir essa ideia. E aí ele diz a partir do verso de número 17: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Como é que os gentios andam? Ele diz: na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Tudo atrelado à forma de pensar. E quando você chega em Romanos capítulo 1, você vai perceber como isso está manifesto. Porque os inimigos de Deus, eles possuem uma mente reprovada. Os seus pensamentos são reprovados. Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como a palha seca. Eles pensam contrariamente aos valores do reino e eles se organizam. Eles estão aliados, eles buscam o fortalecimento da sua cosmovisão. Não é assim que nós vivemos nos dias atuais? A nossa sociedade, com a sua cosmovisão pagã, a nossa sociedade com a sua cosmovisão promíscua, a nossa sociedade com os seus valores em oposição aos valores do reino de Deus, ela não está organizada, ela não está completamente conectada, ela não vem buscando solidificar-se para opor-se aos valores do reino de Deus, valores que são expressos na sociedade pela igreja, pelo testemunho dos fiéis. Não é assim? Porventura, é diferente em nossos dias, dos dias do profeta Naum? Vivemos, meus amados irmãos, os mesmos dilemas. O nosso país agora, não sei se atravessou ou se atravessa, porque a gente não sabe exatamente quando é que vai acabar a celebração que começou, segundo alguns, quinta-feira passada, segundo outros, em setembro passado, segundo outros, em março passado. A gente não sabe exatamente quando é que a coisa começa, nem quando é que ela efetivamente termina. Mas o que a gente percebe é que nesta celebração, onde há um extravasar da mente, percebemos com muita clareza os valores do império das trevas. Percebemos com muita clareza o seu sadismo em buscar ridicularizar os valores e os princípios do reino de Deus. Mas eles pensam que eles vão ficar impunes, porque eles pensam que a sua base é sólida, eles pensam que eles estão protegidos, eles pensam que eles são imbatíveis, porque eles pensam que nós somos os seus adversários. O problema é que eles estão enganados. Nós não somos os adversários deles. Eles estão em oposição ao próprio Deus. Quando eles ridicularizam, vão satirizando, vão debochando, vão escarnecendo e vão recebendo o aplauso dos que pensam como eles pensam,
eles não estão em oposição a nós, eles estão em oposição ao justo juiz de toda a terra, que não se corrompe, que não se engana, que não se atrasa e que não é injusto. Ele é longânimo, mas a sua ira, ela é veraz. Caminho para a conclusão deste momento em que Naum está apresentando o caráter de Deus dentro da sentença que ele traz contra a Síria. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Essa é a promessa para o minúsculo país satélite diante da grande e poderosa Assíria. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Aplicando a nós e aos nossos dias, os nossos adversários, eles não poderão subsistir, porque Deus é por nós. Eles podem até parecer mais fortes, eles podem até parecer mais unidos, eles podem até parecer mais sábios, mas efetivamente eles não contam com o Deus de Jacó, mas efetivamente eles não contam com aquele que é Senhor sobre toda a terra. E a palavra que Naum tem ao seu povo, ao remanescente fiel, àquele que espera e confia em Deus, é que efetivamente o tempo da celebração chegará, o tempo da festa virá, não tardará. Portanto, o que marca a nossa caminhada é a esperança. Eu fico imaginando o presbítero Filipe, os moradores de Judá, ouvindo uma mensagem como aqui o profeta Naum acabara de entregar nesta primeira parte, olhando para o tamanho do seu país e para as condições em que eles viviam, diante daquela grande potência. E então ficavam a perguntar-se: quando será? Quando será? Efetivamente, essa promessa se aplica a nós. Efetivamente, essa promessa diz respeito a nós. Nós precisamos colocar o nosso coração nas mãos de Deus e descansar, porque é Ele quem cuida de nós.